Qual é a diferença entre gripe e o resfriado? A gripe ela é causada pelo vírus da influenza. O resfriado tem menos sintomas, mas ele aparece de forma mais branda. Então ele é mais fácil de ser curado. Qual é o sintoma do resfriado? É bem parecido com o da gripe, só que é numa proporção bem menor. Como, por exemplo, coriza, dor no corpo, calafrio, um pouquinho de dor de cabeça. Esses são os sintomas bem parecidos, porém de forma mais branda. E aí, já na gripe, ela tem o quê? Uma febre mais forte? Os sintomas são mais acentuados? Então, já na gripe, o quadro de infecção é mais intenso. Tem febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio. Os sintomas também podem ser a coriza, tosse, tem faringite. E em segundo plano, as manifestações mais sistêmicas, mais intensas, são sempre recorrentes, são sempre maiores. E já em criança e jovem, ela pode ocasionar febre, diarreia, vômito, dor abdominal, que geralmente os pais têm que ficar atentos porque se confunde com uma constipação. Então, que constipação é a falta, eliminação de gases e não ir ao banheiro. Então, os pais devem ficar atentos, porque em criança os sintomas são esses. A gripe também mal curada pode ocasionar a pneumonia e a sinusite. Ok. E hoje, sobre as vacinas, existe alguma eficácia com relação à vacina contra a gripe? Sim, a vacina contra a gripe, ela é muito eficaz e efetiva. Só para você ter uma ideia, no ano de 2009, 149 pessoas morreram com o vírus do HN1. E doutora, quais são as causas da gripe aviária? Então, geralmente a causa é devido à mutação dos vírus da influenza e devido ao transmissor da gripe. E doutora, como é feita a transmissão dessa gripe aviária? Hoje ela é ocasionada pelo contato direto com a ave. Não existe hipótese nenhuma de caso de contágio de pessoas para pessoas. Mas doutora, então quais são os fatores de risco? Então, um dos fatores de risco é o próprio vírus causado pela doença ou superfícies contaminadas por penas, fezes ou saliva das aves. E no caso da gripe aviária, quais são os sintomas? Então, os sintomas são febre, tosse, garganta inflamada, dor muscular, dor de cabeça e falta de ar. Costuma aparecer entre 2 a 8 dias depois da infecção. Doutora, a gente pode passar algumas dicas de prevenção dessas doenças respiratórias? Sim. Em casa ou no ambiente de trabalho, deve-se sempre deixar as portas e as janelas abertas para que o ar entre e ventile, né? Porque com o ar ventilado não tem como o vírus e nem a bactéria proliferar. Sempre lavar as mãos no decorrer do dia, beber bastante água, estar sempre hidratado. Mesmo que não sentir sede, deve se esforçar para que isso aconteça, né? Se não gostar da água, ingere outro tipo de líquido. E também, de um modo de etiqueta, né? Ao tossir, por favor, põe as mãos na boca, né? Para que você não contamine o próximo. Também devemos evitar contatos com as crianças sadias. O seu filho está com gripe, não manda para o colégio, não manda para a creche, porque a criança pode acabar passando para as outras. Ou seja, a criança tem predisposição a baixa imunidade. Quando o seu filho chegar no colégio ou na creche, ele vai transmitir a gripe para os amiguinhos. Também deve-se evitar o acúmulo de poeira em casa. Então, às vezes as donas de casas trabalham sempre fora, né? Que hoje as mulheres ficam mais fora de casa do que dentro, mas quando chegar em casa, dá uma varridinha, tira um pouco da poeira, passa um pano úmido, enfim. Também a coisa antes de chegar bem o inverno, né, doutora? Aquela coisa de manter os cobertores em ordem? Sim, não só os cobertores, mantas, edredom, blusa de frio, que a gente deixa guardado muito tempo, só lembra de usar quando tá chegando o inverno. Então vamos fazer tudo isso antes, né? Vamos colocar as mantas no sol, os cobertores, lavar as roupas de inverno bem antes, para que não possa ocasionar esses tipos de patologias. E principalmente isso para quem também tem as famosas alergias. Se bem que as pessoas que têm alergia, elas já têm esse cuidado, né? Mas é importante frisar bastante a respeito disso nessa época do ano. Sim, é claro. Devemos sempre
estar precavendo para que isso não ocorra. Doutora, aí existe algum tratamento efetivo, assim, existe mesmo a cura para a gripe? Como é que é esse tratamento? Então, o tratamento da gripe, ela é uma doença autolimitada, né? Na maioria dos casos, basta o tratamento de suporte, com analgésicos, antitérmico, repouso e muita hidratação. Em alguns casos, pode ser até induzidos medicamentos antivirais. É importante frisar que esses medicamentos devem ser administrados principalmente nas primeiras 48 horas do início do sintoma, e cabe ao médico decidir que pode se beneficiar com a sua indicação ou não. Também pode ser que ele indique antibiótico quando não funcionar com os antigripais, no caso eventuais das infecções bacterianas, porque a gripe pode vir por causa de uma infecção bacteriana também. Então, ele vai indicar um antibiótico, não o antiviral. E eu vi uma matéria sobre uma curiosidade da gripe espanhola, que ela pode ter matado quase 1/3 da população mundial em 1918. Foi por muito tempo incompreendida. E apenas só em 1995 que um grupo de pesquisadores colheram amostras de tecidos de arquivos de autópsia, e o Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos investigaram as causas detalhadas dessa pandemia, né? Após um trabalho exaustivo, até os pesquisadores conseguiram determinar como um vírus de aves infectou o primeiro ser humano. Alguns aminoácidos conferiram-lhe a capacidade e adaptação a esse novo hospedeiro. Então, a palavra influenza tem origem do latim influentia, que entre os séculos XIV e XVIII definiu os desastres, associados à influência divina e fenômenos astrológicos. A influência dos céus, gripe, por exemplo, por sua vez, origina-se no equivalente francês de influenza, gripe. Apenas no século XVIII, marcado pela gripe espanhola, assume o significado de catarro ou epidemia. Durante a pandemia da gripe H1N1 em 2009, várias medidas preventivas foram tomadas para evitar um novo desastre. Entre eles, a recomendação para desinfetar as mãos com álcool gel. Entretanto, um estudo recente mostra que a medida não aumenta significativamente a proteção contra o vírus da gripe, porque a transmissão pelo ar é bem mais recorrente. Então, nós precisamos de muita cautela e muitos cuidados para essa nova estação que está chegando.